Amém? Atos, capítulo 6, versículo de número 4. Diz assim, palavra do Senhor: E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E até que o nosso encargo nessa manhã é falar principalmente e mais pessoalmente para aquilo que o Senhor tem delegado, né? E tem dado à igreja nesse aspecto tão vivo e tão real para os ministros, que são duas coisas que são evidentes para quem está cuidando da igreja, né? Reuniões de oração e o encargo da palavra de Deus, que é para cuidar da igreja. Mas é interessante nós notarmos que o Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele tem como objetivo, através desse livro, mostrar o que Deus faz através da igreja, depois que Jesus já viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, você tem agora uma noção de que como Cristo cuida da igreja, qual é o ministério de Cristo, o Cristo ascendido, o Cristo entronizado, o Cristo glorificado. Como Cristo agora está atuando na sua eclesia, na igreja local, nessa assembleia de santos, ou como a gente se identifica, né, numa comunidade de cristãos, como que Cristo está cuidando da igreja, né? Então a narrativa mostra que é através do derramamento do Espírito. Nós acreditamos que Cristo ele se derramou sobre o seu corpo. Em Atos 2 diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar e o Espírito veio sobre eles e encheu toda a casa, né? Toda a casa em que eles estavam reunidos. No original grego é pretô e prerô. Encheu por dentro, né? O Espírito Santo assumiu um controle que nunca havia acontecido em toda a história da igreja. Então a igreja ela é tão essencial no plano e no propósito eterno de Deus, porque ela é uma constituição do Espírito Santo. Ela não é uma criação nossa, uma formação nossa. Nós não geramos, nós não criamos, nós não manufaturamos. Não é uma coisa nossa, nós não temos a igreja, mas o Espírito Santo tem a igreja. A igreja pertence ao Espírito Santo. O dono da igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem como objetivo justamente guiar esse grupo de cristãos, esse rebanho, essa família, esses cristãos congregados no nome do Senhor. Então, o grande propósito de Deus no Pentecostes é justamente exibir isso. É que a igreja existe. E quando a igreja existe, o Espírito é o Senhor da igreja. O Espírito Santo está cuidando da igreja. Então nós tiramos as nossas mãos e deixamos que o Espírito realmente guie a igreja. Que o Espírito conduza a igreja. Então nós não temos por objetivo no ministério assumir o lugar que o Espírito Santo tem de proeminência. Proeminência em congregarmos, nos levar para as reuniões de oração, para os discipulados, as reuniões de ministério, a dificuldade dos irmãos. Tudo isso deve ser gerido por aquilo que 1 João 2,27 disse, a unção que dele recebeste. Permanece em vós e não tem necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção, esse Espírito que entrou em nós desde o Pentecostes, ele assumiu o controle de tudo, irmãos. Então a gente precisa realmente acreditar que a igreja nessa era, que é a era da graça de Deus, a dispensação do Espírito Santo, ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele se assenhorou daquilo que só ele poderia ter. Então nós tiramos as nossas mãos e falamos realmente, Espírito Santo, guia a igreja. Faz a tua obra. Chama os eleitos. Capacita-nos no ministério. Restaura nossas famílias.
as crises existenciais que existem entre casais, os nossos filhos, nossas doenças, nossas enfermidades, nossas esposas, nossos pecados. E o Espírito Santo é livre. Jesus disse, falou para Nicodemos, Nicodemos, o vento sopra onde quer e não sabe de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito. E a igreja é esse novo nascimento do Espírito Santo. Nós não poderíamos criar isso, irmãos. Nós não poderíamos nunca projetar uma reunião cristã se o Espírito não iniciasse, regenerando o homem, convencendo o homem dos seus delitos e pecados, atraindo-os de volta. Isso tira a nossa capacitação humana, né? As nossas regrinhas, os nossos métodos, as nossas atividades, os nossos ativismos, as nossas metodologias cristãs. E nós abrimos uma fonte assim para aquilo que Jesus disse lá, né, em João 7, 37 a 39, que aqueles que nele crescem seria o Espírito, seria como um rio a fluir neles. Aí João diz que ele dizia acerca do Espírito, porque ele ainda não havia sido glorificado. Isso é excelente. Na glorificação, quando o Filho do Homem é coroado, o Espírito desce para a igreja no Pentecostes. E o Espírito agora passa a atuar, gerir, mover. Nós não acreditamos no novo batismo com o Espírito Santo. Pessoalmente, eu não. Mas eu acredito que o Espírito está nos enchendo diariamente. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito tem um papel essencial no ministério. O ministério é muito mais uma ação do Espírito Santo do que uma capacitação humana. Só homens, irmãos, gerados pelo Espírito Santo, deveriam assumir o papel de ministros na igreja. Nós nunca deveríamos colocar nossa capacidade, as nossas ações, as nossas motivações, nossos direitos pessoais. Tudo deve começar com ele, o Espírito, lá de Gênesis 1, quando o mundo estava em trevas e caos, diz que o Espírito pairava por sobre a face das águas. Tudo era sem forma e vazio, assim era antes do Pentecoste. Religião, morte, atrocidade, disputa. E de repente, numa festa, né, a grande segunda festa ali, e todo mundo reunido, 50 dias depois da morte do Senhor, um grupo de cristãos e pessoas de todos os lugares reunidos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120. E Pedro se levanta com ousadia. Através da incredulidade que havia no coração das pessoas, eles estão embriagados. Essa hora do dia, Pedro diz, não, o que acontece aqui é o cumprimento de Joel, capítulo 2, 37 em diante, que nos últimos dias, nós estamos o quê? Nos últimos dias. O Espírito seria derramado. Não só derramou, mas entrou. Veio morar em nós. Veio habitar na igreja. Veio nos tornar corpo de Cristo, família de Deus, lar cristão. Então a igreja é primeiramente produto do Espírito Santo. E os ministros são essa consumação do Espírito Santo. Então, Lucas, ele mostra que o ponto dominante do ministério aqui deve ter como prioridade a exposição bíblica. Tenho ouvido, tenho visto, e o que dominou Angra dos Reis no ministério é a exposição bíblica. Todos os que ministram, já ouvi vocês, todos vocês, é o que dominou a gente.
É a nossa vida, é o nosso chamado. Nós não existimos mais para nada. E Paulo, quando escreve lá 2 Timóteo 4,2, ele diz assim: pregue a palavra. Com duas expressões, querusso e querigma. Então a gente precisa desse querusso e desse querigma na pregação do Evangelho. Essa palavra que flui através do ato da pregação expositiva. Acreditamos sim que podemos pregar tematicamente. Tanto a pregação expositiva quanto a pregação temática, ela tem como alvo uma única coisa, a glória de Deus. Deus é glorificado. Temos aí Martin Lloyd Jones, um pregador ávido no expositivismo, e temos Spurgeon, um pregador temático. Os dois percorreram toda a Bíblia. Então pregue a palavra, insta, a tempo e fora de tempo. Ele diz: redargue, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina, com didaquê. Toda a mensagem que é ler o texto, depois você explica o texto e aplica o texto na pregação, irmão, não tem nenhum floreio. Nós simplesmente lemos a Bíblia, explicamos a Bíblia e aplicamos a Bíblia. Isso é pregação expositiva. Não tem nada para ser adicionado, para ser colocado. A Bíblia é suficiente para tornar a igreja cristã. A Bíblia é tudo que temos no culto público, nas reuniões dos lares, discipulado dos nossos filhos. Agora os nossos filhos estão lá aprendendo a Bíblia. E nós estamos aqui lendo a Bíblia. E à noite nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, lendo a Bíblia. E tudo em torno dessa palavra. E a pregação expositiva, ela tomou um novo viés no mundo. O mundo inteiro está degustando, se deliciando de novo nisso que Paulo chama de pregar a palavra. O Logos, a palavra escrita, que essa palavra sendo aplicada no nosso viver diário, ela se torna rema. O Logos é a palavra que Jesus diz lá acerca, João falando de Jesus, né? No princípio era o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. É a palavra. Mas Jesus falou que essa palavra, como vocês estão estudando o livro de Tiago, mostra essa palavra instantânea, a palavra do senhorio de Cristo, a palavra da cruz. E essa palavra, ela é rema, a fé sem obras é morta. Essa fé que entrou em mim, a graça da regeneração, a palavra Logos precisa se tornar ativa. Ontem eu estava conversando com o irmão, essa atividade precisa ser vista. E Jesus falou em João 6,63. João 1, a palavra é Logos. João 6,63, Jesus vai usar uma expressão chamada rema. As palavras rema que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então a palavra que é pregada precisa passar a existir no coração dos irmãos na igreja. Senão é só letra preta em papel branco. É só mais uma pregação. Mas olha o conjunto de assertivas que Paulo disse a Timóteo. Você precisa pregar para que a igreja seja repreendida, exortada com longanimidade. Longanimidade no grego é o direito de ser longo. Você tem que aprender na hora da pregação. De fato, a gente tem que ter ânimo longo. A palavra longanimidade é para quem tem uma alma longa. Nem todo mundo vai compreender naquela hora, nem todo mundo vai absolver, mas o discipulado é onde essa longanimidade que Paulo diz que é com doutrina, com ensinamento, ela é tratada. Então, o que é pregação expositiva? Ler, explicar e aplicar. Não tem muito, irmão. A gente não precisa florear, colocar método, colocar grego, colocar hebraico. A gente precisa pregar a palavra. Prega a palavra. E é através da pregação que o expositor bíblico apresenta todo o conselho de Deus.
Nós temos 66 livros na Bíblia, Atos 20 e 27, Paulo diz, porque nunca vos deixei de anunciar todo o plano de Deus. É a pregação expositiva que nos faz andar em toda a Bíblia. É impossível algum servo do Senhor que pregue toda a Bíblia e não anuncie todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus, primeiramente, ponto 1, é o Evangelho da Graça. Não tem como, irmão. Atos 20 e 24, Paulo diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra a alegria, a carreira e o ministério, o serviço. Ministério e serviço, o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse é o maior testemunho na pregação expositiva. Tipo, já estudaram Efésios, onde poderosamente vocês entraram nessa manifestação plena do Evangelho da Graça. Deu cara à igreja, característica, depois vocês entraram em Colossenses, onde o ministério de Cristo, o seu senhorio evidenciado. Depois em Gênesis e tantas outras palavras. Por quê? É a graça de Deus que sustenta a igreja, que Jesus nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus e se derramou no dia de Pentecostes sobre a igreja. Isso é o Evangelho da graça de Deus. Isso precisa ser pregado na igreja, explicado à igreja e aplicado na vida da igreja. Se houver esse tipo de pregação, todas as coisas vão mudar. Os que não são salvos vão ser salvos pela graça. Os casamentos podem ser restaurados pela graça. Os nossos filhos podem ser cuidados debaixo da graça. Nossos empreendimentos humanos precisam passar pelo viés da graça. Nosso trabalho, nossa profissão, nossa função, nosso chamado no ministério. Muito mais, Paulo diz, eu sou ministro porque eu recebi o dom da graça de Deus. Ministério é ministério de graça, irmão. Ontem eu estava falando para o irmão. Nós não somos pregadores de tacão religioso, punição, de agressão, de exclusão, de ficar espancando os irmãos. O mensageiro expositivo anuncia o Evangelho da graça de Deus. Observe as epístolas de Paulo, tudo começa pela graça. Romanos 1 até o capítulo 11, você vê o Evangelho da graça. Paulo descortina cada aspecto do que é a graça, a justificação, a reconciliação, a santificação. Você vê todo o desenvolvimento do Evangelho da graça. Efésios, do capítulo 1 ao 3, Evangelho da graça. Não tem como. Filipenses. Conteúdo inteiro do Evangelho da graça. 1 e 2 Tessalonicenses, Evangelho da graça. Então, a graça permeou o ministério de Paulo. E ela precisa ser real no nosso ministério. Quando nós pregarmos expositivamente, demos ênfase a esse cáris no nosso ministério, a esse favor imerecido derramado na cruz do Calvário para regenerar o homem dos seus pecados. Se a gente chega com agressão, apontando o erro, dizendo que está errado, claro, primeiro é Romanos 1, depois é Romanos 3. Primeiro é Efésios 1, depois é Efésios 2. Paulo nunca começou mostrando primeiro o aspecto da graça, depois ele fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas primeiro ele fala do Evangelho da graça de Deus. Ele fala do Evangelho de Deus aos romanos. Todo o plano do Pai na salvação, ao enviar Jesus, morrer na cruz. Depois o homem é pecador. Mas primeiro a graça é igual àquela questão de se nossos filhos saem correndo, caem e machuca a perna. Primeiro é o consolo, depois a disciplina. Primeiro a gente ama. Por que você está correndo? Papai não falou para não correr? Se correr vai machucar. Aí a perna está machucada. Aí machucou o ombrinho. Ó, tá dodói, ó.
Aí a gente pega o metiolate e coloca na ferida. Agora não arde mais, mas na nossa época o negócio queimava. E quando falava de metiolate, a gente fugia, né? Então, a gente precisa primeiro da doutrina da graça para a igreja. Cada aspecto dela, cada menção dela, isso nesse campo da pregação expositiva. Como? Pega um livro da Bíblia, todo livro. Estão estudando Tiago, talvez haja alguém que vai entrar em outro livro, e mais futuramente em outro livro, mas é sempre nesses 3 crivos. Ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Isso é pregação expositiva. Mas quem é que tem autoridade sobre esse homem que prega expositivamente? É o Espírito de Pentecostes, irmão. Você acha que a gente tem condição para estar aqui falando alguma coisa? Você acha que eu tenho condição, depois de 10 horas viajando, e fui dormir 1 hora da manhã, tem condição de estar falando aqui? É o Espírito de Pentecostes. Então, segundo ponto, o ponto 2, é que o Evangelho também anuncia o senhorio de Cristo. A graça não é graça barata. Não é graça sem medida, não é graça sem custo, não é graça sem discipulado, irmãos. Isso inundou, até mesmo com temor, a igreja reformada. É um tal de graça barata, de mensageiro da graça, o evangelho da graça, e todo mundo faz o que quer. Não tem custo no ministério, não tem custo na família, não tem custo no trabalho. Não tem custo para nada. Mas o evangelho da graça salva. O senhorio, a senhoriar de Cristo, o evangelho da cruz, a mensagem da cruz, ela evidencia aquilo que existe em mim. Por isso que Jesus falou: Pedro, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. A gente precisa levar a igreja para o caminho da cruz. A mensagem da cruz. O pregador expositivo é o pregador da cruz. Não tem outro caminho. É o que Paulo diz lá aos presbíteros de Éfeso no capítulo 20, versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o evangelho do reino, que é o evangelho da cruz, o evangelho do senhorio de Cristo, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, o evangelho que Paulo pregava, primeiro, Romanos 1 a 11, não tem custo na graça. A graça é livre, a graça salva, a graça regenera, a graça justifica, a graça reconcilia. Mas Romanos 12 mudou a questão. Rogo-vos, pois, versículo 1, pelas misericórdias de Deus que apresenteis. Olha o evangelho do senhorio de Cristo, compromisso com a igreja. Compromisso com o horário para reunião, compromisso para o discipulado. Ontem nós falamos, precisamos de tempo para estudar a Bíblia. Não é chegar, irmão, você prega lá. Não, irmão, avisa antes o irmão que ele vai trazer uma mensagem para ele se preparar. O nosso chamado é para pregar a igreja. Então, nós não somos esses pregadores corriqueiros itinerantes. Eu não fiquei em casa, olha, vou chegar lá, chega lá, falar uma palavrinha. Não, irmãos. Eu posso pregar para um, mas os meus meses é enterrado na Bíblia. Dizem que a W. Pink não tinha bem, não tinha nada. Vivia numa extrema miséria, acuado pela igreja. A União Batista Mundial expulsou a W. Pink e ele se confinou com a esposa num quarto, rodeado da Bíblia e de livros. Está aí o resultado. É um dos autores mais lidos atualmente. Nós precisamos, de fato, rogar a igreja para que a igreja assuma um lugar de fidelidade diante de Deus pelo resultado da graça. É o que a graça faz. Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tem que haver isso na igreja.
A igreja tem que ser chamada à responsabilidade. Que a graça não é barata. Bonhoeffer dizia, essa graça destituída de discipulado cristão gerou esse troço que virou o cristianismo hoje. De escândalo, pecado e tantas atrocidades no corpo de Cristo. Por quê? Crente acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Sim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a santificação, ela precisa ser evidenciada na nossa vida. Que doutrina é essa que me torna escuso de desfrutar dos meios da graça, como eu falei ontem para ele? Que não me dá amor pela Bíblia, que não me dá amor pelos devocionais, por livros espirituais, por reuniões de oração, pelo discipulado, pelo encontro no ministério. Que graça é essa? Isso não é graça, isso é desgraça. A graça me liberta para amar o libertador, para persegui-lo, para andar com ele, correr atrás dele. Isso é, na Reforma Protestante, nós chamamos isso de santificação. A santificação é progressiva, irmãos. Por isso que a gente não deve se espantar. Os irmãos estão no processo. E tem problema no casamento, e nossos filhos não correspondem ao evangelho, nosso filho não vai para o discipulado, e nosso filho não vai para o estudo bíblico. Irmão, é um processo. É o processinho da lagarta feia que vai entrar no casulo para virar uma linda borboleta. A regeneração é instantânea. Nascer de novo é rápido. Mas ser santificado, sem ser orado por Cristo, tomar a cruz, o evangelho do reino é um aspecto mais lento. Paulatinamente. Por isso que Paulo diz aqui, eu passei pregando o reino de Deus entre vocês. Percebeu que o custo do discipulado é a abertura do ministério de João, de Jesus, dos 12, de Paulo, de Pedro, de João? Todos pegaram o custo do discipulado. Não tem jeito, irmãos. Ser seguidor de Cristo não é simplesmente viver numa eterna festa cristã. Tem custo, tem perda. E eu digo que é perder tudo. Você lembra do jovem rico? Bom mestre. Ele falou, não, só tem um que é bom. Bom é o nosso Deus que está no céu. Guarda o mandamento. Aí ele falou, eu guardo todos os mandamentos. Cheio de graça. Conhecia Deus, a lei de Deus. Aí Jesus vai tocar no que era prioridade. O senhorio de Cristo toca nas prioridades da nossa vida. Você ama muito a sua esposa? Está disposto a perder o conforto da sua cama? A sua empresa? O Atmani na China, quando ele percebeu que a graça era tudo, e a igreja chinesa, o pastor, o Atmani entendeu que... Aí ele pegou o que os chineses mais amavam. A biografia dele é fantástica. Ele diz que era uma tigela de arroz. O pastor Atmani deixou a tigela cair e quebrou. Derramar uma tigela de arroz é... O Atmani falou, você está disposto a deixar a tigela com arroz quebrar? Está disposto a perder tudo, irmão? Chamado pro ministério é sério, irmãos. É perder tudo. Se lembra Pedro? Ainda vou voltar para o jovem rico, mas se lembra Pedro? Senhor, por causa do seu chamado, nós largamos tudo para te seguir. Nós perdemos família, bens. Jesus falou, Pedro, se você não perder tudo nessa vida, você não vai ter nada na eternidade. E o jovem rico falou, Senhor... O jovem falou, sou muito rico, tenho muitas posses. Vende tudo. Onde está disposto no ministério a vender tudo? Nosso chamado é para vender tudo, irmãos. Olha o cristianismo brasileiro, olha a igreja brasileira, irmãos. Inclusive os reformados, irmãos.
uma pompa, uma exaltação, um egoísmo, um egocentrismo, tanto nome, tanto destaque, tanto isso e tanto aquilo. Que Deus vai avivar uma igreja assim, irmão? Que na China tem 1 milhão de crentes. Na Venezuela tem tantos crentes sofrendo atrocidade atrás daquele governo comunista diabólico. Que o Brasil nós temos um presidente que se ajoelha para um falso herético pastor para colocar a mão na cabeça dele. Que a igreja brasileira, inclusive os reformados, não acreditam no custo do discipulado. Poucos R6 Pro, você só encontra na América. Martin Lloyd Jones. Você tem que ler coisa velha para encontrar isso. Que os pregadores atuais não querem pregar que tem custo, vende tudo. Dê aos pobres e me segue. E o menino se retirou porque ele era muito rico. Se lembra da multidão seguindo o Senhor? Porque Jesus multiplicou pães e peixes. Aí vem o custo é tudo. Vocês estão me seguindo porque eu multiplico pães, que eu dou comida para vocês. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Eles ficaram escandalizados. Custa tudo seguir o Senhor. Custa tudo, irmão. Custa sua família, custa seus filhos, custa seus bens. Custou a vida de Bonhoeffer. Karl Barth minimizou o problema e fugiu da Alemanha. Linda a teologia sistemática de Karl Barth. Mas as cartas dos discipulados de Bonhoeffer é fascinante. Ali estava um homem que estava perto da morte. O que a gente está disposto a perder? Pela igreja. Perde tudo. Aproveita e perde tudo. Não tenha medo de perder. Chamado para o ministério não é para ganhar. Ministro é chamado para perder. Hoje a contraproposta é que você deve ganhar títulos honorários, ganhar isso e ganhar aquilo, quando o nosso chamado é aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É um chamado para seguir, é perder. Então nós somos chamados nessa manhã para 2 aspectos: pregar a graça que é suficiente e salvadora. Nada que a igreja possa fazer deve ser um mérito de salvação. Tire isso da igreja. Não é jejum, não é vigília, não é reunião que te salva, não é igreja que salva, não é o batismo que salva, não é a Santa Ceia que salva. Sola Cristo. Somente Cristo. Cristo salva o homem. Mas não deixe a igreja relaxada. Aproveita Tiago para trazer a igreja para essa conformação do senhorio de Cristo. Dá responsabilidade para os crentes. Dá paixão por Cristo. Conta bastante história biográfica de muitos que morreram, foram sentenciados à morte por causa desse livro. Por causa dessa palavra. Mas isso o ministério tem que experimentar. Vocês precisam experimentar uma infusão profunda da cruz. De muitas perdas, muitos ataques pessoais. Isso é ministério, irmão. Pega as epístolas de Paulo. Por amor de vós somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas. Os coríntios levados para o matadouro. Ministério é levado para o matadouro, irmão. Ministério não é excelência, não é glória. Paulo diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência, o vaso tem que ser de barro mesmo, irmão. A tigela com arroz tem que quebrar. O Atmani dizia: Deus não vai usar ninguém no ministério até que o crânio dele seja aberto. Olha a experiência.
Jay Packer sofreu um acidente, ficou deformado, entendeu que Deus estava chamando ele para o ministério. E é um dos maiores puritanos nessa época entre nós. John MacArthur, fazendo evangelismo, jogando basquete, sofreu um acidente, o carro capotou, quase morreu. No leito de morte ele falou: me consagrarei a ti, Senhor. Olha que dom que nós temos. Imagina esse homem jogando basquete. Que perda. Então, custa tudo. Amém, irmãos? Te louvamos, Senhor, nessa manhã, porque o nosso chamado é muito mais eficaz, Senhor. Tu nos chama para uma obra plena e completa, muito mais além dessa graça barata, Senhor. Tu nos chama para uma responsabilidade no ministério quanto a esse papel tão negligenciado no corpo de Cristo, que é de homens que sejam realmente abandonados nessa graça, sejam guiados por essa suficiência de Cristo que se assenhorou deles, e o mundo não olha mais e vê mais eles, mas vê Cristo neles. Como Paulo diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Nos dá essa igreja mais conformada como esses discípulos semelhantes a Jesus, Senhor. Forja isso no ministério para que os ministros gerem esses discípulos na igreja semelhantes a Jesus. Pois é isso a grande comissão. Ide pregai o evangelho a todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. É um chamado para imergir para dentro de Deus, para morrer com Cristo na cruz, para ser sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo e ascendido com Cristo. Aleluia, Senhor. Que esses aspectos do ministério se tornem vivos em Angra dos Reis. A graça, mas o assenhorio de Cristo sobre a igreja e sobre nós. Clamamos a Ti por isso. E como Paulo disse aos Romanos, rogo-vos, pois, Senhor, nessa manhã eu rogo para que todos aqui, Senhor, aceitem o discipulado da cruz, o custo do discipulado, a perda de tudo em torno da grandeza de Cristo. Como aquele seu grande servo disse, quando se encontrou com câncer, ele disse: não quero desperdiçar o meu câncer. Nos ensine a não desperdiçar os problemas, a não desperdiçar os ataques, as perseguições, as afrontas. Senhor, que possamos usar tudo e olhar tudo com o prisma da glória de Deus. Abençoa os seus filhos nessa manhã. Abençoa o discipulado dos jovens e das crianças nessa manhã. E abençoa-nos à noite na grande celebração da ceia do Senhor, que Cristo seja exibido, que sejamos humilhados e seu nome seja exaltado nesse lugar, Senhor. Que não haja lugar para nós, para ministro de louvor, nem para pregador, mas só para Cristo, aleluia. Que tu sejas evidenciado entre nós, Senhor. É o que oramos a Ti, ó Pai. Em nome do Seu Filho, Senhor. Amém.